É, Deus amado. A oração é o único meio dos seres humanos ter acesso a Deus por meio de Cristo. A oração, ela é a única fonte que nós iremos conhecer de fato quem é Deus. É, Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, sem oração, é impossível nós seres humanos entendermos, compreendermos, termos intimidade com Deus que criou os céus e a terra. Antes de Deus criar os céus e a terra, Deus ele vivia na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles viviam na eternidade, os três, em uma harmonia, em uma comunhão profunda. E Deus, do nada, do ex nihilo, de repente Ele decide criar a terra. Ele decide criar o céu. Ele decide criar a lua, o sol, os animais selváticos. Ele decide criar o mar. Ele decide criar o homem. Por que Deus criou o homem? Para compartilhar com o homem os seus atributos. Deus criou os seres humanos para manifestar dentro dos seres humanos as suas virtudes e as suas riquezas. Então o propósito de você estar vivo aqui agora é para você ter comunhão com Deus, é para você ter afeto com Deus, é para você ter intimidade com Deus, é para você ter uma amizade profunda com o Espírito Santo de Deus. E nesta noite Deus vai nos ensinar sobre oração, porque sem oração nós nunca iremos conhecer a Deus. Sem a oração nós nunca iremos entender quem é Deus. Quando nós não buscamos a Deus em oração e por intermédio da Tua Palavra, a nossa mente pecaminosa ela tem a capacidade de construir uma imagem de um Deus falso. A nossa mente tem a capacidade de construir e atribuir a Deus aquilo que de fato não é de Deus. É, Deus amado. Por quê? Porque a pessoa que não tem vida de oração, a pessoa que não tem vida de leitura bíblica, a mente vai criar uma imagem de Deus distorcida. Então nesta noite nós iremos entender o poder que há na oração. Em toda a Bíblia Sagrada, historiadores dizem que existe 650 referências de oração. Dessas 650 referências de oração, 450 foram respondidas por Deus. Iremos observar que em toda a história bíblica, grandes manifestações ocorreram de Deus através de resposta de oração. Aleluia. Iremos ler Ana, uma mulher estéril, que não podia gerar filho. Através da oração, ela teve filho. Samuel, um grande profeta. É, Deus. Iremos ver na Bíblia Sagrada quando os moabitas e os filhos de Moabe estavam se levantando contra a nação de Judá, cujo rei era Josafá. Através da oração, Deus deu livramento. Iremos ver Senaqueribe, o rei da Síria, querendo afrontar o exército do Deus vivo, e através da oração de Ezequias e Isaías, Deus de forma poderosa enviou o anjo e destruiu o exército da Síria. Nós iremos observar nas Escrituras Sagradas Davi, um homem que tinha intimidade profunda com Deus por meio da oração. Nós iremos aprender olhando para a vida de Jesus, várias referências dizendo, e Jesus saiu para o monte para orar, e Jesus saiu no monte para orar na madrugada. Iremos olhar a vida de Paulo, ensinando os irmãos de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 17, orai sem cessar. E aqui nessa parábola, o que Jesus ensina? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. E a palavra sempre é algo contínuo. Então Jesus ele utilizou essa parábola. A palavra parábola significa um conto, utilizando aquilo que é visível para ensinar o espiritual. Então Jesus usava o céu, Jesus usava a semente, Jesus usava a terra, Jesus usava viúvas para trazer um ensinamento comparativo de uma realidade espiritual. E aqui ele fala acerca dessa parábola
são movidas por Deus. Por que não são movidas por Deus, pregador? Porque Deus ele é puro, Deus ele é santo, e uma coisa que Deus abomina é o pecado. Aleluia. Uma coisa que Deus ele não aprova na vida dos seres humanos é a pessoa ter o pecado como estilo de vida, é a pessoa ter a mentira como estilo de vida, é a pessoa ter a prática da fornicação, da malícia, da desonestidade, da glutonaria, da feitiçaria, do mundanismo como estilo de vida. Deus não ouve, é o que a Bíblia ensina. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o que é você atender a iniquidade do seu coração? Dentro de você existe uma natureza chamada pecado, e o pecado continuamente, ele te oferece oportunidades para você praticar. O pecado continuamente quer te ensinar a ser mentiroso, quer te ensinar a você ser mundano, quer te prender no entretenimento do mundo, quer te prender das coisas terrenas. O pecado, ele quer impedir de você orar, o pecado quer impedir de você ler a Bíblia Sagrada. Então, quando você começa a atender as demandas do pecado, as suas orações passam a não ser ouvidas. Deus ele sabe o que você está falando, porque ele é onisciente, mas embora isso, as suas orações não vão ser respondidas. Se você tiver o pecado como estilo de vida, em Provérbios 28, versículo 9, diz assim: ó, o que desvia os seus ouvidos da lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Então, nem todas as orações Deus ele ouve. Se a pessoa não ama quem ela está vendo e ela ora a Deus, Deus simplesmente não vai responder. Porque como dirá que ama a mim a quem não está vendo e não está conseguindo amar quem está vendo? Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 3 diz: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem é gravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus vai dizer assim: olha, a minha mão está estendida a todos, os meus ouvidos estão atento a todos. Mas olha o que Deus diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça. Deus está dizendo assim: olha, o meu desejo é salvar o pecador, o meu desejo é libertar o viciado, o meu desejo é dar vida e vida com abundância, mas só que as vossas iniquidades impedem de eu abençoar, as suas iniquidades, os seus pecados impedem de eu responder a sua oração. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8 diz: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, a oração feita com dúvida, ela não é respondida. A pessoa que ora com dúvida, ela nunca vai conhecer o Espírito de Deus. Outra oração que Deus não ouve: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar nas vossas próprias concupiscências e prazer. Deus está dizendo assim: ó, sabe por que eu não te dou um carro? Sabe por que eu não te dou uma casa própria? Sabe por que o seu salário não é aumentado? Porque se eu aumentar, você se corrompe. Porque se eu aumentar, você não tem estrutura suficiente para desfrutar daquela bênção. É por isso que você pede e não recebe, porque pede mal, só para o seu ego, só para a sua satisfação carnal. Mas tem pessoas que pedem tanto e recebem e atribuem a Deus, mas só que não foi Deus que deu. Quem que deu? Deus entrega a pessoa para fazer aquilo que ela quer. Você quer comprar, então compra. Mas eu não quero que você compra, eu não quero que você tenha isso. Por quê? Porque ainda você não está preparado, você ainda não está maduro o suficiente para aproveitar essa bênção. Por isso que Deus não dá. Mas se você conquista e você diz: foi Deus que me deu, aí você se corrompe, não foi Deus, você teve aquilo porque você quis. Então, de princípio, é interessante a gente observar: nem todas as orações Deus ouve. A Bíblia diz que aquele que tampa os ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Se a gente tampa o nosso ouvido, a gente encolhe a nossa mão para ajudar o pobre, nós também clamaremos e não seremos ouvidos. É por isso que existe tanta pessoa dentro da igreja do
15, Jesus disse assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai os perdoará as vossas ofensas. Outra coisa que nos impede de receber a bênção de Deus é quando a gente guarda a ofensa, como eu disse aqui. É quando a gente não consegue amar aquele que nos fez mal. É quando nós não conseguimos seguir a paz com aqueles que querem guerra conosco. Aí não tem como Deus nos perdoar. Jesus está dizendo: você quer alcançar perdão? Então aprenda a perdoar. Se você não consegue perdoar, você também não alcançará perdão. Eu não estou falando perdoar de querer ver no rosto, porque eu querer ver no rosto, isso não é perdão, não. A pessoa fala: eu perdoei, mas pode ter a pessoa que corre. Isso não é perdão. Perdão é Jesus sabendo que Judas viria para ele, chamou ele de amigo. É Jesus sabendo que Judas iria vender ele por 30 moedas de prata, mas Jesus ainda participou da ceia com ele. É esse que é o perdão. É isso que é você liberar perdão. Mas você diz: mas eu não estou conseguindo. Então vá para o arrependimento, vá para o joelho e fala: Deus, ensina mais a pessoa. Fala: Deus, ensina a seguir a paz com essa pessoa, porque uma das coisas que pessoas não vão para a eternidade vai ser a falta de liberar perdão. Outra coisa que impede as nossas orações de serem respondidas, 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe o que o Espírito Santo ele quer dizer nessa noite? Que quando o esposo dá briga com a mulher, as suas orações não estão sendo ouvidas. Que quando a esposa não está em bem com o marido, as suas orações não estão sendo ouvidas. É o seu dever, marido, amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Se você não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, você negou a fé e a palavra de Deus dela. Para a sua oração ser respondida, marido, ame a sua esposa. Para as suas orações serem respondidas, esposa, ame ao seu marido. Tenha cuidado dos seus e principalmente da sua casa, para que as suas orações, como o texto diz, não sejam interrompidas. Então a gente observa que a oração é importante, a oração é a fonte, a oração é o meio de nós termos comunhão com Deus, mas nem todas as orações são ouvidas. A oração que é feita sem Jesus Cristo como intermediador não são ouvidas. Toda pessoa que crê em Deus, mas não crê em Jesus Cristo, a oração é nula. Porque Jesus disse: essa é a obra do Pai, que creia naquele que o enviou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando por escrever de modo diz: há um mediador entre o homem e a Deus, a saber, Jesus Cristo é este homem. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é a ponte de nos levar a Deus. Então toda pessoa que quer ir a Deus por Maria, por Nossa Senhora de Aparecida, por Padre Cícero, não estão sendo ouvidas as orações. Toda pessoa que quer utilizar algum mecanismo sem Jesus para chegar a Deus, as orações são nulas. Deus não ouve. Ele ouve porque é onisciente, mas ele não responde, não aceita aquela oração. Porque a Bíblia diz em Provérbios 15:3 que o sacrifício dos ímpios é a abominação do Senhor. Então toda pessoa que tem um pecado como estilo de vida pode passar a madrugada inteira no monte orando, que Deus não responde. Se a pessoa tem a fornicação como estilo de vida, se a pessoa ela tem, desculpa a palavra, a pornografia como estilo de vida, se a pessoa tem a raiva, o ódio como estilo de vida, se a pessoa adora andar com o ímpio, se envolver com o ímpio, rir com o ímpio, não dar um testemunho, os seus sacrifícios estão sendo abomináveis. Porque se Deus é santo, é como a Bíblia diz lá em
diante de Deus que os dois foram mortos. Por que os dois foram mortos? Porque eles quiseram oferecer um sacrifício fora do padrão da lei de Deus. A intenção deles era boa, de oferecer aquele sacrifício a Deus. Mas por que eles foram mortos? Porque eles quiseram oferecer um sacrifício que estava fora da Bíblia. Deus só aceita a oração daqueles que estão no caminho estreito. Deus só aceita a oração daqueles que vivem em santidade. Deus só aceita a oração daqueles que negam a si mesmo e a cada dia pega a cruz e segue a Jesus Cristo, como aqui foi dito. Jesus, ele só aceita a oração daquele que ama os inimigos, daquele que trata o mal com o bem, daqueles que bendizem, aqueles que maldizem. Jesus só aceita a oração daqueles que vivem em submissão ao Evangelho. Glória a Deus. 1 Pedro 3, versículo 11 ao 13 diz: afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas olha o que o texto diz: mas os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor são contra aqueles que fazem o mal. São contra. Então, de princípio, Deus está nos ensinando, por meio da sua palavra, as causas que fazem uma oração ser impedida. Mas a palavra de Deus também, ela nos mostra que através da oração a gente passa a obter de Deus grandes bênçãos, tanto espirituais como materiais, para pessoas que Deus elege receber. E Jesus disse assim, pede e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abre-se-lhe-á, porque qual entre vós é o homem, que porventura o filho lhe pedindo pão, vos dará pedra, ou o filho lhe pedindo peixe, vos dará uma cobra. Jesus ora, se vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Você quer ser usado por Deus de forma poderosa na terra? Então busque, então peça, então se arrependa diariamente dos seus pecados. Paulo vai escrever aos irmãos de Roma, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim, alegrai-vos na esperança. Aleluia. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sabe por que Pedro, ele não negou Jesus Cristo diante do martírio? Porque a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por que Tiago, ele não negou a Jesus Cristo diante de Herodes, morrendo com uma espadada no seu pescoço? Sabe por que Timóteo, que morreu apaulada por pagãos, ele não negou a Jesus Cristo? Sabe por que Jesus Cristo, ele não negou o Pai diante da calúnia, diante das agressões físicas, diante da morte dolorida? Sabe por quê? Porque era um homem de profunda oração, era um homem que tinha sede e fome pela presença de Deus. Esse filho de igreja só permanecerá
ele disse assim, ó, dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Tenha a oração como um dos focos da sua caminhada cristã. Tenha a oração como um dos compromissos primordiais da sua vida. Tenha a oração como uma das coisas mais importantes da sua vida na terra. Porque quando nós não vivemos uma vida profunda de oração, isso é claro que não amamos a Deus. Porque quando amamos a Deus, nós iremos ter desejo em dobrar os joelhos, ou ir lá no cantinho, em pé mesmo sentado, e abrir o nosso coração diante do Senhor, e dizer: olha, Senhor, eu sou falho, olha, Senhor, eu reconheço que ultimamente eu não tenho sentido vontade de orar, Senhor, mas eu venho por meio da oração te pedir, me dê força, Senhor, me dá graça, Senhor. Deus, eu quero ter fogo na tua presença. Fala, Deus, olha a vida fraca que eu tenho vivido, Deus, eu não tenho orado. Você não tem amado a Deus, por isso que você não tem orado. Aleluia. Quando nós começamos a olhar para a vida dos heróis da fé, dos avivalistas, John Wesley, George Whitefield, Spurgeon, Jonathan Edwards, eram homens de profunda oração. Por causa disso, que onde eles iam, eles incendiavam o ambiente. Era por isso que onde eles iam, pecadores eram levados ao arrependimento. Por quê? Porque eram homens que oravam 4, 5, 6, 7, 8 horas. Você tem valorizado mais a televisão do que a oração. Você tem valorizado mais o WhatsApp do que a oração. Você tem valorizado mais a amizade do que a oração. É por isso que os sinais de Cristo não te seguem. É por isso que Deus não tem te usado. Porque você valoriza mais o visível do que o invisível. É porque você valoriza mais o natural do que o sobrenatural. Olha aí, glória ao Senhor. Entende? Toda a história da Bíblia existe 650 referências de orações, sendo 450 respondidas. A Bíblia Sagrada diz que Josué, ele orou e o sol parou. A história diz que o sol nunca nasceu na China sem antes que o João Pedro estivesse em oração. O João Pedro foi um missionário na China. Pense, igreja, a oração ela é poderosa. A oração, igreja, ela é você não tem força para orar. Olha o que o Senhor te diz nesta noite. Tudo que vocês pediram em oração, creio que já receberam, assim sucederá. Olha o que o profeta diz nesta noite. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu quero te dizer nesta noite: clama-me e responderei, e anunciarei as coisas grandes e ficarão sábios. Deus, Ele quer ter intimidade com você. Eu não estou falando de dar um carro. Eu não estou falando de curar uma doença. Eu não estou falando de abrir uma porta. Eu não estou falando de uma causa da justiça ser feita, não. Eu estou falando que Deus quer te usar para você chegar no paralítico e dizer: levanta-te, anda. É o poder de você chegar no céu. Seja curado. Eu estou falando do poder que você está no ônibus pregar e pecadores se levar a arrependimento. Eu estou falando do poder de você não ver ela chegar na sua casa para orar. Eu estou falando de você buscar esse Deus. Não é Deus que só dá, mas o Deus que só dá bênção material, mas o Deus que quer te dar mais fé, o Deus que quer te dar mais santidade, o Deus que quer te dar mais força, o Deus que quer te dar mais fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 4, versículo 26: a Sete nasceu-lhe um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Sabe por que invocar o nome do Senhor? Porque a oração ela é semelhante ao ar que respiramos.
Se nós deixarmos de respirar pela falta do ar, a gente morre. Assim é o cristão que deixa de orar. O cristão que deixa de orar, ele morre espiritualmente. Ele pode até sentir o arrepio, ele pode até ouvir o louvor gospel, mas se no dia a dia não tiver desejo e fome por Deus, os sinais de Cristo nunca vai te seguir. A Bíblia diz em Gênesis 20, olha o efeito, igreja, que há na oração. A Bíblia diz assim, que quando Abimeleque, que era o rei de Gerar, ele pegou a mulher de Abraão para ser sua mulher, Deus falou com ele em sonho para ele não tocar naquela mulher, e ele não tocou. Mas pelo fato da mulher estar dentro do seu palácio, Deus trouxe para as mulheres e para as servas daquela nação de Gerar uma esterilidade. As mulheres passaram a não darem mais filhos. Mas a Bíblia diz assim, ó, prestem atenção, e orou Abraão a Deus. Fez o que? Orou a Deus. E sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que elas deram filhos. Aleluia. Sabe o que Deus quer nos dizer com isso? A sua vida espiritual pode estar como dessas mulheres estéreis. Você pode estar sem aquela fé que você tinha outrora. Lembra daquela mulher que tinha sede por Deus? Lembra daquele homem que buscava Deus noite e dia? Mas com o passar do tempo você foi se esfriando. Com o passar do tempo a sua fé foi diminuindo. Com o passar do tempo você passou a perder aquele desejo de ler a Bíblia. Ora a Deus, fala, ó Senhor, volta-te a me dar a alegria da salvação. Fala, ó Senhor, venha sobre mim com o teu poder. E pode ter certeza que Jesus, ele está disponível a liberar na sua vida força, virtude, graça. Porque como foi dito aqui, Jesus não pagou alto preço para nós sermos cristãos anêmicos. Deus, ele não pagou alto preço naquela cruz em Cristo para a gente ser cristãos fracos, anêmicos, sem vida não. Ele nos chamou e disse assim, olha, não nos embriaguemos com vinho, mas enchemos do Espírito Santo. É o que eu faço, igreja, buscar a cada dia se encher. É se encher. Um dia que deixamos de orar, é uma grande probabilidade de se esfriarmos na fé. E como Paulo disse a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo diz expressamente, ou seja, a palavra expressamente significa algo de suma importância, algo de grande valia. E ele diz, olha, nos últimos tempos, os últimos tempos se referem aos dias que se aproximam da vida de Cristo. Nos últimos tempos, ele quer representar acerca do tempo que nós iríamos enfrentar a vinda de Cristo. E Jesus disse assim, olha, nos últimos tempos, muitos iriam abandonar a fé, muitos iriam se esfriar, muitos iriam dar ouvidos a doutrinas de demônios, muitos iriam deixar de buscar a Deus para buscar as coisas terrenas. Jesus disse assim, olha, nos últimos tempos muitos vão escolher a porta larga, muitos vão escolher o caminho espaçoso. Olha, nos últimos tempos irá existir uma igreja que fora ela parecer que está viva, mas embora está morta como a igreja de Sardes. Sabe por quê? Porque a igreja tem deixado a oração. A igreja
porque a gente não tem valorizado a oração. Sabe o que é valorizar a oração? Chegar no final de semana, não tem nada para fazer? Pai, mãe, eu vou para o floresta. Fica ali 2, 3. Se tranca no seu quarto, no banheiro. Fica ali dentro meditando as escrituras. Fica ali buscando o poder. Porque Deus quer te usar, igreja. Deus te chamou para você ser a luz do mundo. Para você ser o sal da terra. Jesus disse: eu nos dou poder e virtude para expulsar demônios e curar enfermos. Ele diz: aquele que crê em mim fará as obras como as minhas e fará maiores. Sabe porque aonde esses apóstolos iam, sinais eram manifestos? Sabe qual era o segredo da igreja de Atos? Capítulo 2, versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, e eles perseveravam na oração. Era por causa disso que aqueles homens incendiaram aquela época. Era por causa disso que aonde eles iam, sinais milagrosos, sinais sobrenaturais eram manifestos. Por quê? Porque o foco principal da igreja primitiva era a oração. Aleluia! E para nós está encerrando, igreja. Eu tinha muita coisa ainda aqui para dizer, mas eu creio que o Espírito Santo ele falou na medida que cada um precisava que ouvir. Ainda na história, Moisés, que foi um grande homem de oração, um grande homem de oração que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 8, no versículo 12 ao 13. Então saiu Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. Sabemos das pragas que foi enviada no Egito, por causa do endurecimento do coração de Faraó. Mas o que Deus me ensinou agora, filho? Através da oração de Moisés, eu cessei a praga da rã. Através da oração de Moisés, eu cessei a praga dos gafanhotos. Eu cessei a praga dos enxames. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Você quer que a praga do pecado ela cesse sobre a sua vida? Então clame ao Senhor. Você quer que a praga da imoralidade, da frieza, do mundanismo, ele seja cessado na sua família, ele seja cessado na sua vida? Então clame ao Senhor. Então busque ao Senhor. Porque Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e dissermos ao monte: erga-te, pois, e joga-te ao mar, e não duvidar em nossos corações, será feito. Aleluia! Você quer que a praga do pecado cesse na sua vida? Olha, Deus. O primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos, pois, dos vossos pecados. Jesus. Você quer receber saúde espiritual na sua vida? Você quer receber nutrientes espirituais na sua vida? Você quer receber virtude na sua vida? Você quer receber a fonte de água viva na sua vida? Você quer receber o pão vivo na sua vida? Você quer receber a glória de Deus na sua vida? Então se arrependa dos seus pecados por meio da oração. Confesse os seus pecados a Cristo. Confesse as suas iniquidades a Cristo. Confesse que você tem sido uma pessoa negligente, omissa. Confesse, porque ainda a porta da graça está aberta, ainda existe perdão, ainda o sangue de Jesus Cristo, ele está jorrando como uma cachoeira, esperando que você vá com seu coração quebrantado, e esse sangue te purifique, te limpe de toda a sujeira do pecado. Jesus Cristo ainda, ele é o mesmo de ontem, continua sendo hoje e será para todo sempre. Jesus está aqui não para te acusar, ele está aqui para dizer assim, ó, os seus pecados, né? Ele está aqui para dizer assim, ó, cadê os seus acusadores? Ele está aqui para dizer assim, ó, os seus pecados são perdoados, vá e não peque mais. A partir de hoje, tome o seu tempo de oração. Diga assim, eu não vou dormir enquanto eu não ficar 30 minutos em oração. Fala, eu não vou dormir enquanto eu não ficar 1 hora em oração. Amém? Eu vou acordar cedo? Amém. A Bíblia diz em Eclesiastes que o sono do justo é sustentado pelo Senhor. Você vai dormir um pouco atrasado, não por uma causa inútil, mas por uma causa boa.
uma causa rica, que é a oração. Aleluia. Amém, querido? Amém. E essa é a palavra que Deus tinha falado aos nossos corações. Olha, que os seus maiores objetivos de vida sejam em conhecer a Deus. Que os seus maiores sonhos sejam em ter comunhão com Deus. Aleluia. Que as suas maiores metas de vida sejam em ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Que os seus maiores fundamentos, enquanto você estiver com vida na terra, seja em buscar e invocar o nome do Senhor. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.